Nós vamos continuar a estudar e a refletir nos incidentes finais. Vamos para o capítulo 2. Sinais que Cristo voltará em breve. Também, então, falamos mesmo da volta de Jesus. Nós já conhecemos os sinais, são cada vez mais claros e cada vez nós temos de estar bem atentos às coisas. Já não pode olhar para os sinais que vão surgindo. Rui, podes abrir a porta? Dá-me a impressão que a porta esteja fechada. Ok. Isso, está bom, está bom. Dá uma impressão, parece que estou fechado num colete de... Ok? Mas nós temos de estar atentos a estas coisas porque nós não podemos achar que tudo o que vai surgir é natural. Mais um terremoto de terra, mais uma coisa. Nós temos que perceber que realmente Jesus está quase a voltar. Muito bem, eu vou pedir, eu não trouxe, como hoje trouxe uma mala diferente, não trouxe, eu vou pedir a ele e ao irmão que possa passar. Muito bem, ele diz-nos que Cristo preveniu os seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, e a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Okay? Deus, naquele capítulo 24, Jesus fala dos sinais relacionados com o fim dos tempos, mas também tem uma menção aliada a Jerusalém, em que nem foi destruída Jerusalém. Anos 70. Foi destruída. E quando nós olhamos para o livro do grande conflito, a forma como foi destruída, vê-se mesmo que ali o inimigo estava por trás, porque até o próprio imperador que estava aqui não queria que o templo fosse destruído, mas depois os soldados ficaram ávidos de sangue, que acabaram por destruir toda aquela cidade e aquele templo. Por isso, nenhuma das profecias que Jesus falou deixou de se cumprir. Nenhuma. Nem os juízos sobre o povo, para cativar de Babilónia, nada deixou de se cumprir. E a vinda de Jesus é das últimas profecias que faltam cumprir-se, se não for a última. Não é? Então, Deus previu os seus discípulos e Ele, a sua Bíblia, nos previne a cada um de nós. Eu acho fantástico, porque Deus, em Amós 3:7, diz: eu não farei nada sem divulgar o meu segredo aos perfeitos. E Deus fez isto sempre. Até com Abraão, no momento que Abraão às vezes perguntava: então não tenho filhos, Deus revelou a Abraão a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Desde o livro Patriarcas e Profetas. Deus gosta de revelar as coisas para que todos possam estar apercebidos que as coisas vão acontecer. Pode avançar, irmão. Muito bem. Ok. Então, um dos sinais dos céus, quais seriam? Seria o escurecimento do Sol e seria a queda das estrelas, que a gente hoje diz chuva de meteoros. Okay? E aconteceu já em que ano? 19 de maio de 1780 e a chuva de meteoros em 1833. Ninguém se lembra, pois não? Eu não. Não estava. O irmão Narciso não se lembra, pois não? O que é que nos diz Mateus 24? Não era. O meu Estava a tempo dormir. não era. Também estava, isto foi nos Estados Unidos que aconteceu. Muito bem. O que é que Mateus 24, 32 e 33 nos diz? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Bem, eu nunca fui da agricultura, mas quando nós olhamos para a árvore, vemos as flores e o fruto, percebemos que o fruto está a ficar maduro, pronto para... Então, quando olhamos para estas coisas, nós não podemos desejar que Jesus venha mais tarde. A pessoa, quando deseja que Jesus venha mais tarde, é porque não está preparada para a vinda de Jesus. Porque quando nós estamos preparados, a gente quer que Jesus venha o quanto antes. Não é? Esse deve ser o maior desejo do nosso coração. Então nós devemos estar atentos e apercebidos. Porque Jesus não nos deixa às escuras. Jesus deixou tudo para que tu não faças. Para que tu possas estar atento, possas estar preparado para partir de viagem. Assim, não é? Bom, para avançar. Aqui falamos dos sinais do céu, foi o Sol e a Lua, não é?
e aqui fala alguns sinais da terra, as nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós, o coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo, mas os que creem em Deus ouvirão sua voz no meio da tormenta, dizendo: sou eu, não temas. Porque estas situações, até ao cristão, causa assim será que eu vou conseguir sobreviver? Será que não? Estas grandes calamidades a gente fica, mas o Senhor no meio da tormenta vai dizer: sou eu, não temais. O meu filho Mateus, ele teve esse sonho e o Senhor falou exatamente assim com ele no tempo da Covid. Ele falou para mim por telefone: sou eu, não temais. Reparem, Jesus usa a mesma expressão numa situação bíblica. Qual? Quando Jesus estava a aproximar-se do barco. De Pedro, com Pedro. Não é? Diziam que era um fantasma e Jesus disse: sou eu, não temais. Então o Senhor vai nos acalmar no meio das dificuldades, no meio das grandes provações. O Senhor vai dizer: sou eu, não temais. Quem vai ouvir a voz? O povo de Deus. O povo de Deus que hoje deixa-se conduzir por Deus vai reconhecer a voz do seu Deus. Nem toda a gente vai reconhecer, nem toda a gente vai ouvir, porque o seu coração estará endurecido. Mas o povo de Deus vai ouvir a sua voz, dizer: sou eu, não temas. É interessante que Deus diz várias vezes na Bíblia, mais de 300 vezes na Bíblia, dizer: não temas. Não temas. Porque uma coisa que é tão boa na essência do cristão é a paz. Como diz no João 14, a paz que o mundo não compreende é a paz que eu vos dou. O mundo apresenta uma paz que é: paz é a ausência de guerra. O que Deus apresenta é paz no meio da guerra. Não é? Paz no meio da tempestade, como Jesus dormia no barco tranquilamente. Muito bem, pronto, pode avançar. Mateus 24:11. O que é que nos diz Mateus 24:11? Não está aqui? Vamos ter que ir a abrir as Bíblias. Todos traçando a vossa arma ou estão desarmados? 24:11. 24:11. Igualmente, há de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muito bem. Falsos profetas enganarão É muitos. a muitos. Estas folhas ficam dobradas. Muito bem. Têm sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros, e por erradas ideias, de ver, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente a sua vontade. Há muitos que vão dizer que têm uma mensagem de Deus, e Deus nunca lhes deu essa autoridade. Vão incutir ideias erradas, pensam que é de Deus, mas estão erradas. Com o objetivo de desviar. E é por isso que a frase aqui diz: busque cada um. O Senhor está a dizer a cada um de vós, individualmente, a buscar a Deus com mais fervor, para que individualmente possamos compreender. Porque naqueles tempos não haverá vídeos de YouTube, nem chamadas para o pastor, nem chamadas para o ancião. Ou explique lá a doutrina do sábado. Ou explique lá a justificação pela fé. Nós temos de estar conscientes e sabedores da vontade de Deus. Se nós não tivermos conhecimento, o povo parece em Oseias. Creio que é Oseias que diz. Se não é Oseias, é Amós. Acho que é Amós. O povo parece por falta de conhecimento. Não é? O povo vai morrendo por falta de conhecimento. É verdade, a vida espiritual das pessoas vai definhando-se porque não buscam fervorosamente a Deus. Pode avançar, irmão. Muito bem. Outros sinais da vida de Jesus: a glutonaria e a intemperança. Por isso, este sábado, quando comemos todos juntos, tenhamos em conta não a glutonaria, ok? A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendem com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se torna-se algo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio e esse estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história
de resto. Né? O que é que diz-nos em Coríntios? Não é em Coríntios. Manos e bebamos, porque amanhã nós iremos morrer. Este é o pensamento. É o pensamento do ser humano. O ser humano gosta de estar a comer. É o que as pessoas dizem. É. Olha, que a gente É, leva melhor a gente desta desta vida vida é aproveitar. aproveitar, divertir-se. comemos e bebemos e passeamos e não sei o quê. Toda a gente gosta de comer. Exatamente. Andar com a camisola da última marca também, hoje em dia Acho também que- é a marca, andar com Carros, com a última É. coisa. Vivem muito para as coisas do presente. só para se mostrarem. Não, vivem Só para- dissolutamente. É. Depois foram apanhados de surpresa, não é? Por isso que a Bíblia também diz, aí já é em 1 Coríntios, quer mais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Até no comer e no beber devemos honrar a Deus. E que Deus nos ajude a ter uma vida também orientada nesse sentido. Por isso eu quero ver o que é que vocês vão trazer no sábado. Para nos apontar. Eu vou trazer a vontade de comer, irmão. Eu também vou trazer vontade de comer e os dentes. E ver. Também. Muito bem, vamos avançar então. Atos de violência. Hoje vemos atos de violência em todo o que é lugar. Abrimos a televisão, é só atos de violência. Com cada coisa mais parva como se explica. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência, a terra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. A terra está cheia de violência. É ou não é verdade? Como é que a terra estava antes do dilúvio? A terra estava cheia de violência. É interessante o termo, isso aprendi há pouco tempo. O termo hebraico para violência é Hamas. Hamas. Aquele partido, aquela política palestina, não é? O Hamas significa violência. E são bastante violentos. E é isso, fazem jus. A terra está cheia de violência. Em qualquer canto. Pais matam filhos, filhos matam pais por mil coisas e cada vez mais é triste. Depois também aqui fala das uniões trabalhistas. Realmente, rapidamente se agitam e apelam à violência se as suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro, está-se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de teocratas inimigos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos e ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de violência. Depois tem havido muitas manifestações, muita loucura. E cada vez vai ser pior. Cada vez pior, cada vez pior. É por isso que o cristão não nos deve estar ligado Nada disso. a sindicatos. Nem a políticas, tão Nem políticas. políticos, Nem a partidos políticos. nem partidos políticos. Deus proverá. Jesus proverá. Jeová Jireh. Jesus proverá. Mas realmente, em termos de violência, é como os frutos das árvores. Aquilo, violência a toda a hora. Em cada canto, eu fico admirado quando toca a crianças, então ainda mais eu fico indignado. Não é? O ser humano sem Deus, automaticamente torna-se quase violento. Porque repara, é o mesmo inimigo quando Jesus estava a ser julgado. Quem quereis que vos liberte? Barrabás ou Jesus? E estava, o Espírito Santo fala que anjos estavam por trás assim daquele povo. Crucificai, crucificai, crucificai. E estes atos de violência é Satanás que está por trás. Muito bem. Pode avançar. A letra está pequena, mas guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. E esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas.
tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, que são os comboios, não é? Confusão, colisões e mortes em um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-o enquanto está perto. Nós temos agora um exemplo do incêndio em Los Angeles. É verdade. Os próprios cientistas, aqueles que percebem, dizem que o esforço, agora o que eles dizem, tem que trabalhar na prevenção. Porque atacar o incêndio não vão conseguir, então tem que trabalhar na prevenção. E aquilo tem sido casas e casas, tem grandes casas, têm ido desaparecer. Nós vimos aqui há alguns anos atrás em Portugal, nos incêndios do Trovão Grande. Eu vou-te também. Isto é horrível. Pessoas morreram. Isto não pode, não podemos achar que isto é normal. Não podemos achar que isto é mais um dia neste planeta. Isto é mostrar que o mundo, Satanás, em Apocalipse diz que Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele dá a fazer tudo também. Andar por as suas artimanhas todas. É por isso que em Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Porque o próprio Mós diz: terão fome da palavra de Deus, mas não a encontrarão. Então nós hoje, em tempos de paz, busquemos com fervor. Invocar enquanto ele está perto. Porque o Espírito de Deus não agirá para sempre com o homem. Já Deus disse isto quando? Na história do dilúvio, o meu Espírito não agirá para sempre com o homem. As águas do oceano transportarão os seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. E agora diz: deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. As pessoas hoje vão querer criar mansões, mas nós devíamos nos preparar para as mansões que Deus preparou para cada um. Este é o nosso foco, devemos estar nos preparar, porque muita coisa vai acontecer. O importante é que eu esteja com Cristo Jesus. Este é o mais importante. Força, pode avançar então. Reparem, em relação aos incêndios, ela não é que diz que vê grandes bolas de fogo, viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. E agora, eu coloquei isto por causa desta citação. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Reparem, isto é uma grande responsabilidade para nós. Nós podemos ser indolentes perante estas mensagens, ou seja, não nos causa dor, nem, como dizem em Portugal, nem nos aquece nem nos arrefece, tudo isto. Mas haverá pessoas que não sabem, porque a gente não diz. Claro que eu não tenho que agora criar um alarme nas pessoas, não é? Vai, de repente, calma. Mas quando surgir a oportunidade de ensinar que Jesus está quase a voltar, há pessoas que não ouvir. Estas pessoas não ouviram porque ninguém lhes falou. Há outras pessoas, aquelas pessoas que sabiam, mas não quiseram saber. Então, que nenhum dos nossos amigos, nossos familiares ou vizinhos cheguem a pé de nós e digam: vocês sabiam, não nos contaram. Muito bem, pode avançar. Terremotos e inundações. Que este livro fala aqui algumas palavras que eu nem tento imaginar na minha cabeça, mas não consigo. A crosta terrestre está dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Aqui os bebês estão a falar do centro da Terra, não é? Dentro. Será? É? Será? Ainda não, mas será? Dilacerado. Será, sim. Sim, será dilacerado, exato. As explosões dos elementos, e isso vai ser breve, porque está. Vulcões que estão adormecidos já há muito tempo, estão a entrar em atividade e tudo. E é por muitos sítios. Tudo isto começou. Já foi há 2 anos que ali naquela ilha de Espanha, As Canárias. Tenerife, As Canárias. as Canárias também. Eu já tive nos Açores, tem lá uns vulcões, ainda bem que já não estou lá. E ali tem aquelas placas, ali precisamente nesse hipercentro, aquilo tem ali umas placas tectónicas. Se aquilo se mover, então até Portugal é algo submerso. Reparem, isto é o resultado do pecado.
Mas se vocês repararem, quando Adão pecou, o Senhor disse a terra seria maldita, não é? Mas quando Caim matou o seu irmão, a terra ainda piorou mais. Porque o sangue de um ser inocente caiu sobre a terra. E a terra ainda foi mais amaldiçoada por isso. Então, hoje estamos a olhar para o resultado de 6.000 anos. Terra. E 8 bilhões de pessoas, a maior parte delas, o sangue delas a clamar a Deus, não é? Porque Estes alimentos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado a sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. E depois vão colocar culpa naqueles que amam e servem a Deus. Olha, sabe, chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Sabe que a nossa mente começa logo a imaginar. Então, quando eu estava a ler isto, eu assim, eu estou aqui tranquilamente, este prédio pode cair a qualquer momento. Eu não acredito muito nisso, porque aqui estamos em oração e estamos Sim. Deus ia nos preservar aqui, não é? Mas o que o texto diz, Mas aqui o do lado era capaz, sim. vai acontecer onde menos se espera. Meus queridos amigos, nós temos de estar firmes no Senhor. Não é? Nós sabemos, Sim. apesar que a gente sabe que há muita fantasia, não é? A gente não sabe até que ponto é verdade, mas acho que foi na semana passada um pastor, ou uma pessoa que se dizia pastor, mostrou esse incêndio lá em Los Angeles e as casas todas à volta dele eram dignas. Portanto, e a casa do pastor com a igreja, que não sei se era adventista. Era uma igreja adventista. Uma igreja adventista, portanto, no meio Da calamidade, Não Da foi calamidade. atingido. Por isso é que eu A gente digo. não sabe, porque isto depois há muitas falsas notícias, não é? Não, mas essa Mas daí eu foi acredito, verdade. porque se Pois. Deus diz que vai salvar o Sim, seu sim. povo e nos vai Mas proteger. isso aí foi verdade. Sim, eu por acaso vi também, Tanto do pastor fiquei como da igreja. bastante admirado com ela. Mas não significa, eu acredito assim, porque quando Jesus disse que o que é ruim cairá sobre os bons e sobre os maus. Por que ele livra um e outro não, a gente também não sabemos, né? Mas que ele disse que no final dos tempos os santos serão protegidos, né? Independentemente do que possa acontecer, nós temos que confiar em Deus que sabe todas as coisas no Exatamente. princípio. Ok? Deus ainda vai permitir coisas para que o povo à volta possa perceber. E também, se a gente morrer antes, nós temos a nossa grande esperança que não é viver nesse mundo, né? E pelo menos, né? Para o Apocalipse diz bem-aventurados os que Estamos a morrem. preparar para este mundo. Exatamente. Só para Nossa já parte não é para os novos A céus gente e nova terra. Eu quero Para a estar viva justiça. quando Jesus voltar. Pronto, é um desejo meu, mas não sei se Deus quer isso, né? Então, ó pastor, desculpe lá, já que agora surgiu esta conversa. Então, aquelas pessoas que prevalecerem até essa data e se manterem vivas até à vinda de Jesus, Vou subir com a ilusão. vão subir da mesma forma que os outros. Terão asas na mesma, não é? Sim, sim. Todos aqueles que Não temos que forem não estar preservados vivos. para a Nova Jerusalém, todos terão a mesma condição. Todos seremos salvos. Todos. Todos seremos. Exato. Será um grupo especial. Ou seja, a Terra na sua nova forma, terra e céus, novos céus e nova terra, quem vai habitar vão ser pessoas, Como nós. Todos nós. todos nós. Todos nós. Desde Adão, Esse é um grupo especial. Que vai O estar Apocalipse vivo. fala de que passaram pela grande tribulação. Passar pela grande tribulação significa passar por todas as comunidades que vão surgir aí no futuro e depois terão um lugar diferente, uma posição diferente, porque vão ministrar junto de Deus dia e noite. Serão preservados e depois Mas estaremos todos salvos. Depois Só que este é um grupo é um grupo especial. especial. dos 1000 anos, É os então, 144 mil, não é, pastor? Quando Jesus vier, quando Jesus vier, todos iremos para o céu. É Os os, que estiverem vivos, que é esse grupo especial que estarão vivos, os que morreram em Cristo é ressuscitarão. os 144 mil, tanto né? faz estar a preservar até a vinda de Até Jesus ou não. Diga? Então tanto faz preservar-se até à vinda de Jesus ou não, porque Nós morrer, temos que fazer se sempre a vontade morrer dele. é arrebatada, portanto é chamada, toca a trombeta e sai
já com o corpo transformado em direção a Cristo. E os que estão vivos Serão a mesma coisa. transformados também. Exatamente. Portanto, não. O importante nisto tudo é nós fazermos uma escolha por Jesus. Se tiver que passar pela morte e ter feito a escolha por Jesus, estou salvo. Se estiver vivo, E tiver naquela preparado. pessoa, estou salvo. Exatamente. Amém. O importante é estar salvo, estar vivo. Ao passar pela morte, o importante é fazermos com Cristo Jesus. Claro que às vezes a gente pensa assim, eu quero estar vivo. Porque parece que estamos. Às vezes isso parece para mim, não é? Eu quero estar vivo para aproveitar todas as oportunidades para me entregar ao Senhor. Eu tenho que me entregar ao Senhor hoje. Hoje. E a gente continua a pensar sempre no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã. Muito bem. Em incêndios e inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, mais um momento. Mas vai ser retirado para todos? Não, Não. não, não. Explica. Não vai ser retirado para quem? Isso aí só daria para fazer um culto sobre isso. Daria para fazer um culto sobre isso. Quando fechar a porta da graça, Para a porta da graça. Acabou. Mas o Espírito Santo, isso que vou-me bater. O Espírito Santo vai continuar junto daqueles que aceitaram Dos Jesus. justos, exatamente. Ele será retirado, fez da graça, o Espírito Santo já não fará nada com os ímpios, mas continuará a conduzir o povo de Deus. Amém. Porque depois o Espírito Santo já convenceu o pecado, já não vai convencer ninguém, só dentro do seu coração. Muito bem. Satanás está trabalhando na atmosfera e envenena-na, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição, eu peço desculpa para o livro 27, porque quando estou a ler eu pego o texto e faço logo e esqueci-me de apagar o livro 27. Estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos o quê? Como paralisados. Deus do céu desperta-nos. Romanos 13:11 diz que é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa redenção está mais próxima. Amém. Então há aqui um alerta, parece que estamos paralisados. É verdade, parece que estamos paralisados. Nós vemos as coisas e É exato. Deus diz: prepara-te, Samuel, e eu continuo. Então, Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Não é? Passamos aqui uma pandemia. Essas coisas são o resultado de gotas das taças de ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Meus amigos, eu digo sempre assim, nós não devemos ficar com medo. Isto é para a gente estarmos alerta, para nos prepararmos, não é? Não posso estar a pensar em são gotas de taças de ira de Deus, sim. E eu acredito que a taça de ira de Deus deve ser grande, porque quando a taça de ira de Deus se encher, então Jesus vai vir, porque acabou, já atingiu o limite. Então, eu já tenho 40 anos, Jesus já entrou no lugar santíssimo há 180 anos. A taça da ira de Deus ainda tem muita paciência para connosco, mas ela cada vez está mais próxima de atingir o céu. Muito bem. Foi mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado por todos os que continuam respeitando os seus mandamentos. É o que diz Apocalipse: aquele que é injusto continua a ser injusto, aquele que se é puro continua a purificar-se. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. A gente olha para a televisão, um matou não sei quem, um caso de pedofilia, mais um dia normal. Estamos a ficar com o coração duro. Insensível. Porque o Senhor, por isso que o Senhor quer dizer em Ezequiel 36, não é? Eu quero tirar o teu coração de carne, pedra, perdão, por um coração de carne. Muito bem, pode avançar então.
As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos, como por um sopro do fogo do céu. E nós pensamos logo, quando fala que é arrebatando os edifícios mais suntuosos, nós pensamos logo nas torres gêmeas. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caem em si? Será que estas coisas que nós vemos não farão os cristãos caírem em si? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas comunidades. Elas constituem um dos seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará em instrumentalidades humanas, em dúvida, o que Ele revela claramente em Sua palavra. Ou seja, Deus permite muitas vezes que essas coisas surgem para que nós possamos estar atentos. Vamos chamar à razão. Nós parece que estamos ligados às máquinas. Nós precisamos despertar, não é? Muito bem. Estamos quase a terminar. Os eventos futuros são nas mãos do Senhor. O mundo não está sem governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob a sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Há bocado falámos do Trump, não é? Deus tem na sua mão o destino das nações. Está tudo está sob o controle. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que as três grandes potestades do céu. Quais são as três grandes potestades do céu? Quais são as três grandes potestades do céu? Pai, Filho e Espírito Santo. Estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Deus não desampara o seu povo, meus queridos amigos. Deus não desamparará no meio das dificuldades. Deus estará contigo nos meios das dificuldades. Ele te ajuda a atravessar o mar vermelho. Pode avançar, irmão? Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento, a queda dos impérios, aparecem como dependente da vontade e pureza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver de cima, para trás e pelos lados, as partidas e as contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades de todo misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos da sua própria vontade. Deus está ao leme de todas as coisas. Gente, o inimigo pensa que este mundo pertence a ele, mas este mundo continua a pertencer a Deus. Então, outro dia ouvi uma barbaridade tão grande nos factos desconhecidos. E o homem estava a dizer que portanto, o anticristo ia reinar 1000 anos aqui na Terra, ia reinar 1000 anos. Eu ouvi aquilo e disse, ai meu Deus, se eu soubesse que só vai reinar 7 anos. Eles pensam que eles vão essa gente toda, essas irmandades, esses satanistas, pensam todos que isto vai ficar para eles, que o povo de Deus é perseguido, é retirado da terra, não sei o quê, e depois isto fica para eles até por 1000 anos. E é quem fica aqui durante 1000 anos é Satanás e os seus anjos. O resto, os ímpios jazem no pó, estão mortos. Os salvos estão no céu. Depois, após os 1000 anos, quando Jesus vier, os salvos, Satanás, os seus anjos e mais os ímpios irão desaparecer eternamente. E o pecado já não se levantará uma segunda vez. Muito bem, pode avançar. O ato de Cristo, e estamos no último, o ato de Cristo a morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificaria a Deus e seu Filho, e seu trato com a rebelião de Satanás. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais de grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Neste momento, todos os planetas que Jesus criou, os habitantes, estão a olhar para nós. Com interesse genuíno que vai acontecer. A gente podia pensar, então, mas porquê é que Deus não destruiu logo Lúcifer? Porquê é que Deus criou? Reparem, o que é que estamos a falar ao longo deste início de trimestre de escola sabatina? O amor de Deus. Deus é amor.
Quando pensou em criar Lúcifer, já o passou a amar. Quando Deus pensou em criar Adão e Eva, Deus passou a amar. E não há maior amor do que nos dar liberdade de escolha. E realmente, se Deus tivesse destruído Satanás após a rebelião, o que é que tinha acontecido com todo o universo e com os anjos? Iriam amar a Deus por medo e não por amor. Então, a gente pode não compreender, e as pessoas têm tendência a culpar a Deus de todas as coisas, mas o Cristo morreu na cruz, fez com que o céu tivesse acessível a nós, mas mostrou como tratou com a rebelião de Satanás. Deu tempo para ele mostrar o seu caráter e Jesus vai mostrar o caráter de Deus. Amém. Jesus está quase a voltar, irmãos. E acabou, já não há mais. Não. Amém? Acabou o que diz amém, não é? Então, antes de eu chegar, tinham falado no Trump. Não, estávamos a falar do Trump, porque o Trump quer expulsar milhões de pessoas nos Estados Unidos, as pessoas ilegais, e devíamos orar para essas pessoas que vão ter que sair dos Estados Unidos, vão passar por sofrimentos, por dificuldades. Hoje alguns já tinham uma agenda de 4 meses à espera de receberem um visto e foi logo tudo cancelado. Receberam logo as mensagens hoje que estava tudo cancelado. Não havia mais nada para fazer. Meus amigos, as injustiças deste mundo são essas. Agora diz que vai comprar, que os Estados Unidos vão comprar a Grunland. Então, não. É E lá o onde. Canadá também. Exato, e queriam. Isto é só. Sabem? O que ele quer dizer com o ouro líquido deles? O que é a água? O ouro líquido? Porque eu vi ele dando uma entrevista quando ele estava prestes a pegar a posse, ele falou sobre isso, sobre o ouro líquido. Eu fiquei pensando, Deve ser o água. ouro líquido está na nossa região, lá no Brasil, na Amazônia, que é considerado o pulmão do mundo, né? Que é a região onde tem mais água, que dizem que está vendido para os Estados Unidos, mas eu não Sim, sei. eles falaram qualquer coisa acerca disso. É. Falaram alguma coisa sobre a Agora Amazônia. fala-se muito Vai falar muita coisa. Ele disse Quando que se vão coloca pegar uma Muita gente e não é sabe o que é deles. verdade também. Quando se coloca Quando malucos. se dá poder aos malucos, é assim. É. E depois ele tem também alguém maluco, que é aquele Elon Trust, ou Musk, Elon Musk. Esse então fiz um figurão um homem na tão apresentação. tão rico que ele podia dar 1 bilhão de pessoas às pessoas. A cada pessoa do mundo. Então as coisas são o que são. Mas a Groenlândia tem lá o Triângulo das Bermudas. É lá que está situado o tal Triângulo das Bermudas, que já se fala há muito tempo. É lá na Groenlândia. Nunca sabia. É lá. É possível. Sempre olhei para o Triângulo das Bermudas, mas Cá em baixo, eu também estava a pensar que era ali para o no México. caminho para a É. Índia. Mas, é mais ou posso menos dizer. ali situado. Mas olha, O tão falado Triângulo das Bermudas, né? Tem lá aquelas situações tipo os portais, aquelas coisas, sei lá, aquilo está tudo. Eles são todos um meio de mandato. sabe o que digo-vos? Os que estão com Jesus são vencedores. E mais nada. Estes que se não se arrependerem têm os seus dias contados. E nós, se nós nos arrependermos, também temos os dias contados. E se estivermos com Jesus, nós seremos salvos. Isso sempre é o mais importante. Estas coisas a gente pode fazer comentar, mas devemos refletir para nós mesmos como é que está a minha vida espiritual. Quanto tempo é que eu passo com Deus? Será que eu estou a preparar? Será que eu estou adormecido? Essas perguntas nós devemos refletir. O que o Trump diz, o que o Putin diz, o que o Coreia do Norte diz. Nós vamos estar atentos, Temos de estar atentos aos sinais. mas eu tenho que estar atento à minha vida espiritual, se sou trigo ou se sou joio. Porque isso é o que vai me salvar. Se eu estiver forte com Cristo, eu vou estar atento aos sinais e ainda vou me preparar mais. Nós Isso é. temos é que nos encher de Deus a cada dia, Exatamente. da sua palavra. Nós devemos. Isso é que tem que ser o nosso foco. Saber que o que vem pela frente, Nós estamos a breves instantes do fim. exatamente, temos que estar cada vez mais cheios de Deus. É isso que nós temos que focar nisso. O que vai acontecer, nós já temos uma noção. Né? Vamos. Nós temos tudo isto é para a gente preparar-se, Exatamente. para estarmos conscientes e tomarmos decisões corretas de acordo com aquilo. A gente pensa que tem muito tempo, Não. mas não. A gente já ouve que Jesus vai voltar há muitos anos, não é? Às vezes
o sentido que Jesus, já ouvimos que Jesus vai voltar há muitos anos, Eu vi. pode-nos criar um certo adormecimento. Porque eu desde que nasci, eu ouço que Jesus está a voltar em breve, já vai há 40 anos, o Monastir já ouve há mais tempo. Isto pode-nos criar uma sonolência. Então Jesus, já ouço Jesus a vir há tantos anos e agora não veio, agora é que vai. Não? Mas agora não está muito longe, não. Está muito perto. Graças a Agora Deus. já Amém por ouve os isso. passos de um Deus que se aproxima, não é? Muito bem. Mesmo perto. Vamos terminar a reunião de oração desta noite. Vamos cantar o hino 458, Não Tardará. 458, Não Tardará. Cristo virá voltar. Bondoso Deus, bondoso Pai, acreditamos solenemente que Tu não tardas a voltar, Senhor. Amém. Estás quase a voltar Amém, Jesus. e nós iremos subir. Amém, Senhor. E Tu desejas que todos que estamos aqui, juntamente com a nossa família, com os nossos amigos, Amém. com aqueles que nos assistem ou irão assistir, Tu queres que todos nós possamos um dia lá estar. Amém. E nós queremos lá estar, Senhor. Amém. Que possamos aproveitar cada dia de vida, cada oportunidade que nos dás, para estarmos mais perto de Ti, Senhor. Para nos ajudarmos a nossa família a estar mais perto de Ti, Senhor. Porque este mundo vai passar, este mundo não presta, Senhor. E a tua palavra diz, com concupiscência deste mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, Senhor. E quando formos vivos, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade de todo o nosso coração, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Fortalece-os, anime-nos.
os pés na terra, mas com os olhos no céu, já possa continuar a caminhar. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até sábado, se Deus quiser. Amém.